A eliminação gaussiana é um método muito antigo, ele tem origens lá na China, e é muito utilizado ainda hoje, né? Nós vamos ver que é um método bastante simples, mas ao mesmo tempo muito potente, muito importante. Nós vamos aplicá-lo nesse sistema aqui, um sistema que tem 4 equações e 4 incógnitas, cuja matriz, na versão matricial, é uma matriz 4x4, né? Ou seja, estou fazendo coisas acima de ordem 3. E até ordem 3 eu posso usar o Kramer, que é bem simples, né? Bom, então, tenho matriz de coeficientes, vetor de incógnitas e lado direito. Então, vou resolver esse sistema linear aqui. Tá? Reparem que, no caso desse sistema, não tem nenhum, assim, vou começar por que equação, por que incógnita. Isso não está definido, né? Não fica claro a partir de você simplesmente olhando. Diferente do diagonal, diferente do triangular inferior ou superior, né? Aparentemente também você não pode fazer ao mesmo tempo nada, né? Está tudo interligado, né? Apesar de haver métodos que você faz coisas em paralelo. Mas a eliminação gaussiana não. A eliminação gaussiana não tem jeito. Tá? E nenhuma incógnita pode ser resolvida sem levar em consideração as demais, né? E como eu falei, a regra de Kramer é cara, então a gente tem que usar uma outra história. Né? Então, qual a ideia central desse método da eliminação gaussiana? É transformar um sistema qualquer, por exemplo, como aquele sistema 4x4, né, que a matriz é qualquer, num sistema triangular superior. Tá legal? Essa é a ideia central. Fiquem com isso na cabeça. Transforma um sistema qualquer num sistema triangular superior. Tá? Tem várias formas de fazer isso. A eliminação gaussiana não é a única forma de fazer isso, mas ela é uma das mais simples e uma das mais utilizadas. Bom, então aqui vamos começar colocando aquela matriz, usando aqui o octave, vou colocar aquela matriz dos coeficientes e o lado direito. Tá? Então, o primeiro passo da eliminação gaussiana é montar essa matriz aqui, que eu chamei de AB. O nome dela é matriz aumentada. Ela é composta da matriz original A e do lado direito. Eu coloco tudo isso aqui apenas numa matriz, tá certo? Tá aqui. E vou colocar aqui, nessas próximas linhas, coloco como eu faço o primeiro passo da eliminação gaussiana. O primeiro passo da eliminação gaussiana vai ser eliminar essas entradas aqui que estão abaixo desse primeiro elemento 3. Esse primeiro elemento 3 eu chamo de pivô. Tá? Então eu elimino os elementos abaixo do pivô. Tá certo? É óbvio, quando eu faço isso aqui, a nova matriz que sai, tá certo? É bem diferente da anterior. Tá certo? Ela tem 0 a dessa aqui, tá? E todas as entradas aqui são diferentes. Tá certo? Como é que eu fiz essas operações? Vamos observar aqui. Eu transformei a linha 2. Repare que aqui eu estou usando a notação de octave, né? Onde esse primeiro termo aqui, esse primeiro índice está relacionado à linha, e esse segundo está relacionado à coluna, né? Então aqui eu estou pegando todas as colunas, tá? Da matriz AB. Então pegando a segunda linha da matriz AB, subtraindo da primeira linha da matriz AB, tá certo? Então, estou subtraindo a segunda linha da matriz AB, da primeira linha da matriz AB, multiplicada por um cidadão aqui especial, tá certo? Depois nós vamos analisar com cuidado quem é essa razão aqui. Faço isso para as 3 linhas, tá certo? Faço isso para as 3 linhas. Subtraio essa linha dessa aqui, sendo que essa aqui, a primeira, vai ser multiplicada também por um cara especial, e a quarta a mesma coisa. Fazendo essas operações, eu chego
a, a esse sistema, que ainda não é triangular superior, mas já comecei, né? Já comecei a zerar coisas aqui embaixo. Né? Para ser triangular superior, todos os elementos abaixo da diagonal principal tem que ser zero. Bom, falta eliminar o 6, o 3, né, e o 4. Mas já eliminei 3 aqui. Eliminei o 6, o 3 e o 9. Mas quando eu fiz isso, observe, eu tive que alterar a matriz inteira. Então, uma pergunta natural que vocês podem fazer é se tem sentido fazer essa operação, pode fazer. Né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Pegar um exemplo bem simples. Suponha que você tem uma igualdade de dois números, A igual a B. Você pode multiplicar essa igualdade em ambos os lados por um número f, tá certo? F pode ser até zero, que daria igual a zero, mas não interessa isso. Vamos supor que f é diferente de zero. Tá? Essa igualdade se mantém aqui. Se A é igual a B, então f de A vezes A é igual a f vezes B, sem problema nenhum. Tá certo? O que nós temos aqui, numa linha de um sistema linear, tá? Essa aqui é uma linha, né? Quer dizer, a linha J, né? AJ1, X1, AJ2, X2, a JN, XN igual a DJ, essa é a linha J do sistema. Tá? Você tem exatamente isso, né? Você tem alguma coisa igual a outra coisa do lado direito. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar ambos os lados por F. Tá certo? E isso não vai alterar o sistema, tá? A igualdade. Tá? Continua válida. Agora tem uma segunda ideia. Reparem agora, pensem que eu tenho duas igualdades, A igual a B e C igual a D. Repara que se eu somar essas duas igualdades, A mais C, fica igual a B mais D. Tá? Qualquer dúvida, reparem bem aqui. Ó. Se A igual a B, eu posso somar C dos dois lados. A mais C igual a B mais C, tudo bem? Tranquilo, né? E se C igual a D, eu posso somar B dos dois lados. Então, B mais C igual a B mais D. Então, ó, A mais C igual a B mais C, B mais C igual a B mais D. Bom, A mais C igual a B mais D. Não precisava nem fazer esse detalhe todo, mas só para mostrar para vocês. Tá. A eliminação gaussiana junta essas duas ideias. Tá certo? Ela, no caso aqui, no exemplo aqui, em que eu estou substituindo a segunda linha, ela pega a primeira linha, lembra que eu estou tratando a primeira linha inteira, né? Linha 1, e todas as colunas estão aqui, por causa desses dois pontinhos. Tá? Multiplicada por um número. Tá certo? E eu subtraio ou somo, tanto faz, com a linha 2. E substituo a linha 2. Tá certo? Então, é exatamente essa ideia em que está baseada a eliminação gaussiana. Ou seja, você não altera as desigualdades, você não altera o resultado do sistema. Esse é o mais importante, que é isso que a gente quer. A gente quer calcular uma solução, mas de maneira mais fácil. Eu faço a mesma coisa para a entrada 3,1, né, que fica abaixo do pivô, e a entrada 4,1, que também fica embaixo do pivô. Então, aquela primeira coluna toda, eu transformo em zero afora o pivô. Essa é a grande operação da eliminação gaussiana. Vamos ver que nós vamos fazer isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. Tá? A gente está transformando uma matriz qualquer numa matriz triangular superior, zerando uma entrada de cada vez. É um trabalho de paciência. Zero uma entrada, depois zero outra entrada, depois zero outra entrada. Só que para eu zerar as entradas, eu tenho que modificar todo o resto da linha, inclusive o lado direito. Tá certo? Então, resumo, isso aqui é a eliminação gaussiana. Mas vamos dar uma olhada nesse multiplicador, porque ele é importante. Né? Ele, na verdade, é o cara que zera. Né? Vamos voltar aqui para a linha 2, tá certo? Linha 2 vai ser menos essa razão multiplicada da linha 1, eu vou operar as duas linhas. Vamos pensar nesse multiplicador aqui. O numerador dele é o elemento que eu quero eliminar, né? É o AB21. É exatamente esse cara que eu quero transformar em zero. E o denominador é o pivô, né? AB1. Vamos ver o que acontece na entrada AB21, porque aqui eu estou operando
toda a linha. Vamos substituir esses 2 pontinhos aqui por 1. Então, onde tem 2 pontinhos, eu boto 1. Né? Então, AB21 recebe AB21, tá certo? AB21, AB11, já estava aqui, o multiplicador, e AB11, né? Eu substituo os 2 pontinhos por 1. O que acontece aqui? AB11, eu corto com AB11. Cuidado, tem que ser diferente de 0, senão não poderia fazer essa operação. Então, isso aqui é um sinal de alerta. Né? Esse cara tem que ser diferente de 0. Mas caso ele seja diferente de 0, olha o que eu fico aqui. Subtraio AB21 de AB21, que independente do valor de AB21, isso dá 0 sempre. Tá certo? E óbvio que quando eu fiz isso dentro dessa operação aqui, e eu mudei todos os outros elementos. Posso ter mudado todos os outros elementos da linha 2. Às vezes não alteram, nós vamos ver casos que não alteram todos os elementos, mas em geral alteram todos os elementos. Problema, levantar a luz amarela, é que esse cidadão que eu chamei de pivô tem que ser diferente de 0. Tá? Bom, então vamos continuar no nosso caminho para triangular superior. Tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero eliminar os elementos que estavam aqui, né, debaixo. Os elementos que estavam aqui debaixo, o 6 e o 3, né? Eu quero eliminar esses 2 elementos aqui. Como é que eu vou eliminar esses 2 elementos? Vou fazer a mesma operação que eu fiz na segunda linha. Eu vou repetir a primeira linha, que já está lá, repetir a segunda linha, que já está lá, tá certo? E vou substituir a terceira linha por essa operação, que é a operação equivalente ao que eu fiz quando eu usei o primeiro pivô, tá certo? Olha lá, linha 3, menos a linha 2, que é a linha agora que tem um pivô, né? Multiplicado pelo multiplicador, que tem a mesma estrutura, só que dessa vez, embaixo, tem o segundo pivô, mas aqui em cima continua sendo o cara que eu quero eliminar, que é o 3,2, né? E aqui o 4,2. Tudo bem? Legal. Então, dessa forma, fazendo essa operação, eu já estou quase lá, né? Já estou quase numa triangular superior. Está faltando eliminar o 2. E para isso eu faço mais uma operação, exatamente da mesma forma, tá certo? Substituo a linha 4, tá? Por um produto do multiplicador pela linha 3, e o produto é a mesma coisa. Terceiro pivô, tá certo? No denominador e no numerador, o elemento que eu quero eliminar com sinal de menos na frente. Tá? Agora cheguei, quer dizer, nesse caso aqui, eu cheguei no sistema triangular superior. Eu tenho a nova matriz A aqui, né? Aliás, a matriz A aqui, e desse lado, dessa última coluna, é o novo lado direito. Então agora eu posso, né, resolver esse sistema linear aqui, resolvendo por substituição para trás, né? Divido 40 por 2, calculo dá 20, substituo aqui em cima, calculo x3, calculo x2 e calculo x1, substituição para trás, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, tá certo? Calculo x4, calculo x3, calculo x2 e calculo x1, com substituição para trás. Então, mesmos valores dos outros sistemas, eu fiz questão de garantir que os resultados eram sempre iguais. Só um pouquinho de notação aqui. Tá? A gente chama aquela matriz AB de matriz aumentada. Tá? Montada pelo coeficiente A e pelo lado direito B. A matriz que é resultado, a matriz que é o resultado da eliminação gaussiana, eu chamo de matriz U, upper, de matriz triangular superior, né? Triangular superior em inglês. Tá? Os elementos da diagonal principal de U eu chamo de pivôs. Tá? E os multiplicadores são os elementos que aparecem multiplicando as linhas dos pivôs para eliminar os elementos abaixo das linhas dos pivôs. Tá? E tem essa estrutura aqui, tá? E tem os índices aqui, o K tem que ser maior do que I, né? Na linha K tem que ser maior do que a linha I. E isso é que está me interessando fazer.
Aqui. Bom, algumas observações. Tá? Primeiro, num programa de computador, quando você for botar essa operação no Octave, fazer esse algoritmo no Octave, você não vai fazer a operação de zerar entrada a entrada. Porque você sabe que naquela entrada ali dá zero já, tá certo? Você, na verdade, vai fazer todas as outras operações na linha, mas aquela ali você já pode considerar que é zero. Tá? Você vai economizar conta, né? Você vai economizar operação de ponto flutuante. É óbvio que as demais operações na linha do elemento que você está querendo eliminar, você tem que fazer. Tá? Outra observação também que, apesar de ter sempre aparecido um sinal menos ali, aquele sinal pode ser mais, caso o dividendo ou o divisor tenham um sinal negativo. Tá? Isso vai aparecer, não se preocupem com isso. Bom, então tá bom por agora, nós vamos ver muito mais sobre eliminação gaussiana, mas por hoje tá bom.